Uma aljava contém muitas flechas, ou santitas. Uma flecha agame está colocada no arco e está sendo mirada no alvo. As flechas que já foram disparadas do arco, praradas, não podem mais retornar. A flecha que atinge o alvo é kriyamana. Há, basicamente, 4 categorias de karmas. Santitas são os karmas acumulados em vidas anteriores e que ainda estão latentes em algum lugar da consciência. Gerados por ações inconsequentes ou contra a vontade, sem que as ações que os originaram sejam um hábito regular, estes karmas são mais frágeis e têm potência menor, em comparação com aqueles criados por ações cujos resultados se conhecem e prevêem. São como uma semente que, quando encontra solo fértil, germina e frutifica. Podem permanecer inativos durante sucessivas vidas e precisam de estímulo para se manifestar. Os santitas podem se tornar ativos, mesmo involuntariamente, por meio da associação com boas ou más pessoas. Quando você se une a um determinado grupo, passa a assimilar seus hábitos, tal como um imã transfere seu magnetismo para uma peça de ferro, se permanecer unido a ela. Sendo assim, esse tipo de karma tanto pode aumentar negativamente, como ser minimizado e neutralizado por meio de práticas adequadas. Prarabdhas são os karmas que estão maduros e prontos para frutificar na vida atual. São aqueles criados mediante um forte envolvimento emocional, de forma bem consciente, e por isso produzem poderosas manifestações. Reações violentas, como homicídio, roubo, extorsão, sedução, rapto, traição, abandono e adultério, ou gestos de caridade ou doação direta à pessoa que irá sentir gratidão, entram na categoria de prarabdha. Por exemplo, se alguém mata uma pessoa numa vida anterior e precisa ser punido, ele poderá, numa outra existência, ter um filho que morrerá jovem, seja de acidente ou por doença. Assim, a mesma dor que o assassino causou deverá receber de volta. Além disso, a justiça divina também determina que o primeiro causador e quem sofreu a dor no passado interajam nessa vida. Em outro exemplo, se uma pessoa for pega em flagrante delito, a justiça dos homens irá penalizá-la de acordo com esse delito. Mas se por acaso o delito não for descoberto, a lei divina lhe imporá, em sua própria vida, uma punição adequada para a sua falta, com o mesmo tipo e grau da dor causada por essa pessoa anteriormente. Existe a palavra karma, que todo mundo aqui no Ocidente conhece, né? Mas só que ela está relacionada a coisas ruins. Fato realmente nas escrituras que se explica é que não existe nada que nós façamos que fique sem um karma, sem uma consequência, sem um resultado. Então nós vamos entender que o karma ele é a consequência de tudo que a gente faz, a resposta, não o resultado. Esse karma, então, ele vai se acumulando, né? Existe essa questão de acúmulo, existe uma questão desse resultado que está diretamente relacionado, como a gente havia visto, com a questão da intenção. Quer dizer que a gente havia observado que a questão da intenção, ele vibra numa certa específica frequência que está relacionado dentro do seu cérebro, né? Ou seja, o seu pensamento gera uma frequência. Essa frequência, essa vibração é que se conecta com aquela personalidade que a gente chamou de Chitragupta,
Quer dizer que ali é que fica registrado através dessa vibração da sua intenção, quando você está fazendo alguma coisa, é que fica registrado se o karma ele vai ter resultados positivos ou se ele vai ter resultados negativos. Negativos no sentido de que coisas ruins podem acontecer com você justamente porque você fez por merecer. Mas também você pode ter bons karmas, que essa que é a ideia para todo mundo aqui. A ideia é que a gente possa adquirir bons karmas, no sentido de que entendemos que nós temos muitos karmas que não são bons. Então a ideia é que a gente possa contrabalançar, pelo menos colocar algum peso a nosso favor, fazendo atividades, fazendo ações que tenham um bom karma, que tenham um bom resultado. Nesse caso, é simplesmente você colocar uma intenção correta nas suas ações. Essa explicação do karma realmente, apesar de ela ser bastante simples, ele resume, mas ele dá um detalhe, ele dá uma explicação bastante clara, né? Fica difícil a pessoa não entender, né? Desde cedo, né? Desde muito cedo, eu aprendi que a questão do que eles chamam de karma yoga, né? Karma yoga é quando você oferece o seu trabalho, tá? Para alguém, né? Para uma personalidade que seja superior a você, tá? Então vamos dizer que você acredite em, sei lá, em Jesus Cristo, ou então em Buda, ou em Jeová, ou então em Maomé, Alá, né? Não interessa quem que seja, orixás, anjos, arcanjos. E aí você oferece o seu dia, né? Você oferece o seu sacrifício, né? O seu trabalho, né? O trabalho é considerado um sacrifício. Você oferece, né? Para essas entidades que são superiores a você. O ideal seria você oferecer para a Suprema Personalidade, porque ele está acima, né, dessas outras entidades. E aí, dessa forma, conforme ele explica ali no Bhagavad Gita, você ficaria isento, não, de acumulação de karmas, a não ser que você se envolva emocionalmente com a questão profissional ali, ou seja, quando você está fazendo alguma coisa, você fica com raiva, né, você fica com inveja, ou você faz alguma coisa que seja relacionado com interesse pessoal, aí você já não está mais como um karma yoga, né? Você está fazendo uma outra coisa, né? Você está agindo por interesse pessoal. Então a ideia é que você faça as coisas sempre na melhor forma que você puder fazer, colocando a maior intenção, a melhor força, né? A força mais positiva nas suas ações, porque seria uma forma de você diluir karmas, de você reduzir karmas. E você viu ali, eu vi várias, apesar dessa parte aí que ele comenta de certas consequências, por exemplo, se uma pessoa matar, aí ela recebe uma punição de o filho ser morto em vidas posteriores, né? Isso é só um exemplo, claro, né? Não é que todo mundo tem que passar por isso, mas existem, dependendo da intenção com que aconteceu aquele fato, né? Se a pessoa, por exemplo, premeditou, né, ela assassinar alguém, né? Se ela intencionalmente ficou planejando, né, e se alimentando, não, desses sentimentos que não são nada nem um pouco positivos, ela vai ter um efeito realmente muito ruim mesmo, né? Até nesse caso mesmo de morrer, por exemplo, um filho dela, né, na vida posterior, para que ela possa sentir o efeito do que é perder um ente querido, né? Então isso pode acontecer também. É a mesma coisa de às vezes você se alimentar de certas coisas, não, e você achar que não está fazendo mal para ninguém, quando na verdade muitas vezes você pode estar prejudicando muitas pessoas com coisas que você pensa que são inofensivas. Outra coisa que é interessante é a questão da germinação. Em certos karmas, o Santita Karma principalmente, que são os karmas que ficam em formas de sementes, não, que eles ainda estão em estado latente. Então, isso daí que você comentou é fundamental a gente entender que muitos desses karmas, eles podem realmente ser, nós podemos ser tendenciosos a querer agir daquela forma, mas se você souber que aquela forma como que você vai agir, ela é errada, ela vai prejudicar muitas pessoas, e você não agir, quer dizer que você acaba não criando um cenário, um ambiente que seja capaz de germinar esses karmas. Ou seja, os karmas todos, eles estão latentes, eles estão ainda em forma de semente, mas se você ficar fazendo coisas que estimulem, não, ao nascimento daqueles karmas, eles realmente vêm a se manifestar. É o que foi descoberto na ciência, por exemplo, não, com células cancerígenas.
O que é interessante nesse aspecto da célula cancerígena é que o câncer, as doenças do câncer estão diretamente relacionadas com Ketu. E Ketu rege os traumas de terror. Então quer dizer que todo mundo, quando é criança, quando é nenê, adulto ou jovem adulto, ainda adolescente, ele ainda está fragilizado, né, do ponto de vista psicológico, sendo que às vezes certas coisas que nem aparentam ser tão assustadoras traumatizam uma certa pessoa, né, e aquilo ele fica armazenado, não, aquela memória fica armazenada, de forma que se ele vivenciar muitas vezes aquela experiência, vai se criando um ambiente ácido dentro do organismo da pessoa e aquele setor, não, que está sendo atingido, ele entra, né, em colapso justamente porque ele começa a criar um ambiente que é muito ácido, um ambiente que é muito tóxico e, portanto, então aquele karma consegue se manifestar, aquelas células, né, elas entram num estado cancerígeno, né, elas começam a degradar todo o ambiente, todo o órgão em questão ali. Você vê que existe uma questão kármica que ela é sutil, mas existe uma questão kármica também que ela é física também. Então existe essa relação do subjetivo com a questão mais concreta, objetiva. E tudo isso a gente pode ver através dos nossos mapas.